Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que como somos conduzidos segundo o Espírito reto, assim como ele é reto, devemos ser reto, íntegro, sincero. O temor, que é o princípio da sabedoria, quando se começa no temor, está ainda na inconstância e segundo o medo que pressupõe punição. Mas quando se alcança a constância, se lança o medo fora, uma vez que já está segundo o amor verdadeiro. Medo para aqueles que estão ainda sobre a ira e indignação, seguem desorientados, cambaleantes, seus joelhos são vacilantes, desviam da esquerda para a direita e não andam na retidão, não têm a reverência ao Senhor, porque se tivesse, estariam no caminho de retidão. Mas aquele que rejeita a retidão está sendo conduzido pelo seu coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece, porque o Senhor frustra a intenção dos seus planos segundo as suas próprias capacidades. Mas aquele que segue segundo a dependência do Senhor, ele sempre firma os passos de forma que as atitudes são agradáveis diante dele, assim como aquilo que está a produzir sempre na benevolência, pois não nos damos vencido pelo mal, mas antes sujeitamos ao nosso Senhor e resistimos ao mal. A palavra diz que não há tentação que sobrevenha da própria carne, da natureza humana. Mas uma vez que reivindicamos a natureza divina e não franqueamos mais as vontades da carne, não por si, porque por si ninguém consegue, mas através do Espírito pronto e experimentado, aonde sujeitamos ao Espírito e resistimos às paixões da carne, uma vez que o passado já não nos acusa, pois crucificamos na cruz todas as paixões da carne e não retrocedemos segundo o jugo do opressor, mas perseveramos rumo adiante, marchando adiante sem retroceder, sem olhar para trás. Assim nos instrui o Senhor dia após dia. Aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer nestes. Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás, retrocedeu, se tornou uma estátua de sal. Devemos ser o bom sal, que é a temperança, segundo o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, espírito de ousadia e não de covardia, de poder e de equilíbrio. Mas o sal, se perder a sua propriedade, se torna insípido, para nada serve a não ser para ser pisado. Lembrai-vos ali daquele povo de Sodoma e Gomorra, que foi consumido pelo fogo, por conta da sua podridão que chegou às narinas do Senhor, assim como muitos amotinam nos dias atuais contra o Criador, a ponto de não haver mais esperança nem expectativa, por exalar sempre um mau cheiro. Lembrai-vos de Caim e Abel. Abel foi aceito porque suas obras eram boas. Caim é advertido que as suas obras foram rejeitadas porque eram más, e foi-lhe advertido: cabe a ti dominar o mal que espreita diante de ti. Mas na verdade ele irou-se, tomou a forma do maligno, e ali houve o primeiro assassinato, aonde a palavra diz que muitos
Os que seguem o seu pai é o pai da mentira, assassino desde o princípio. Nós fundamentamos aquele que Abel produziu as boas obras e ainda um sangue que falou e fala até nos dias atuais com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos bodes. Não há expiação pela culpa se não for pelo sangue do Cordeiro, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida com abundância e alcance ainda a vida vindoura. Por isso, perseverai um culto de ação de graças, aonde não é meramente um culto marcado em templos feitos por mãos humanas, aonde ele disse, por acaso podereis construir casa para Deus? Mas na verdade nós somos pedras vivas interligadas uns aos outros como casa de Deus, edifício de Deus, aonde a ação de graças é de acordo com as atitudes que agradam ao Senhor e são aceitas, assim como fez Abel, assim como o segundo Adão, Cristo Jesus, nos redimiu de toda maldição, levando sobre si pelas suas pisaduras, nós somos curados e restaurados. Outrora estávamos com a alma suspensa entre o céu e a terra, mas ele é aquele que firmou os nossos passos e continua a firmar dia após dia, pois deve ser uma constante, sempre rumo ao alvo e objetivo daqueles que estão segundo o bom sal e perseveram, aonde a palavra diz que Jesus disse: antes de vos odiarem, eles me odiaram. Eles não vos odeiam, eles odeiam a verdade que há em vós, do qual amoldaram os seus ouvidos somente aquilo que lhes traz prazer, aonde, na verdade, quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos, não iriam suportar. Continua a anunciar: aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. E assim, bem-aventurado aqueles que acatam essas advertências e são conduzidos segundo o seu Espírito, assim como nós temos nos sujeitado segundo a medida e a constância que ele nos permite, porque alcançarão a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe que é do alto, a família de Jesus que faz a sua vontade, assim como a do Pai, que disse: este é meu filho em que me regozijo, e fazei tudo o que ele disser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.